Olá a todos e a todas, sejam muito bem-vindas a este vídeo sobre meditação, sobre práticas de concentração, sobre atenção plena. É uma enorme alegria poder estar hoje compartilhando esses conhecimentos com vocês. Meu nome é Cíntia Blanc, eu sou terapeuta integrativa e complementar. E eu atuo com diversas técnicas holísticas e uma dessas técnicas holísticas, terapêuticas que eu trabalho é a meditação. A meditação, ela existe, surgiu na minha vida há muitos anos atrás, em um movimento que eu estava em busca de autoconhecimento, de maior concentração, maior clareza mental, clareza de pensamentos. A meditação surgiu e de fato foi uma prática muito transformadora. Então, nesse vídeo, nessa breve aula, eu quero te passar algumas orientações, quero compartilhar contigo também algumas práticas de tantos benefícios que a meditação pode trazer na tua vida. Então, nesse sentido, esse vídeo vai ter como foco como que tu pode utilizar a meditação tanto para os estudos, principalmente, ser realmente um complemento para uma maior concentração, para um maior foco nos estudos, mas que com certeza tu vai poder estender também para a tua atuação profissional. Em primeiro lugar, eu quero te trazer um conceito, uma definição que eu gosto muito da meditação, que é a meditação como sendo aquilo que abre uma fenda, um pequeno espacinho ali entre a ação e a reação. Então, quanto mais se pratica meditação, maior fica essa fendinha, maior fica esse espaço entre o que pensamos e o que agimos. Então, é o refletir dentro da ação e da reação. Existem muitas formas e muitas técnicas também de meditação, mas eu entendo que essa definição ela é bem bacana porque de fato quanto mais a prática, uma atitude mesmo meditativa perante a vida, e a gente já vai falar também sobre isso, né? Não só meditar quando estiver ali sentado, buscando uma concentração maior, uma tranquilidade mental maior, mas levar a meditação para outras áreas e outros momentos da vida. Então, quanto mais a gente consegue inserir esses espacinhos entre a nossa forma de agir e o nosso pensamento, melhor fica a nossa convivência no mundo como um todo e com as pessoas, né, principalmente. Fugir do piloto automático da ação e da reação, de toda ação ter que ter uma reação super imediata. Então, a meditação ela contribui um dos grandes benefícios que eu te daria hoje, né, entre tantos que existem, é esse espacinho que vai abrindo entre o que tu pensa, o que tu sente e o quão imediato ou não vai ser essa tua reação. Quanto mais a gente consegue inserir uma reflexão na nossa vida antes de reagir, mais são os benefícios que a gente tem, mais sabedoria a gente vai inserindo nas nossas ações, mais consciência a gente vai trazendo para os nossos comportamentos. Então, de tantas definições que existem da meditação, a meditação como aquilo que abre um espaço entre o pensar e o agir é uma das minhas definições favoritas. E, como eu comentei agora, né, sobre a questão da consciência, esse é um grande benefício da prática meditativa, porque
A consciência é o que vai nos trazer o foco no aqui e no agora. A nossa mente, ela tem uma grande mania, tem um vício de se movimentar nos diferentes tempos, né? Então, joga a nossa mente para o passado e aí a gente fica lembrando do que já aconteceu. E aí, quando isso é crônico, quando isso se arrasta ao longo dos anos, pode inclusive gerar a depressão. A depressão é a nossa mente com foco no passado. Já quando a nossa mente fica divagando lá no futuro, o que pode e não pode acontecer e todas as mil possibilidades, a gente pode também estar trazendo uma ansiedade na nossa vida. Ansiedade é a nossa mente viver lá no futuro, viver lá onde ainda não aconteceu. Então, de fato, é um grande vício mental na maioria de todos nós, na nossa sociedade, no nosso tempo atual, é ou viver no passado ou viver no futuro. E o aqui e o agora ser muito pouco vivido. Então, a meditação, ela traz também esse benefício de tu ter consciência dos teus atos, de tu estar focado no aqui e no agora, com atenção, com consciência dos teus atos, das tuas ações. Um outro benefício também que se linka completamente com essa nossa conversa é a clareza mental. A meditação, ela não é não pensar em nada. Esse é um grande mito que existe, é um grande estereótipo que tem, que meditar seria pensar em nada, seria esvaziar a mente, quando na verdade é impossível. Biologicamente, fisiologicamente é impossível a nossa mente, nosso cérebro não estar pensando. Mas a prática da meditação, ela vai fazer com que nós consigamos compreender nossos pensamentos, que a gente consiga, inclusive, escolher se nós vamos entrar nesse pensamento ou não. Porque isso tu vai vivenciar, quanto mais tu praticar, tu vai observar que tu pode estar com a maior boa vontade de meditar e de te concentrar em alguma coisa, que daqui a pouco vai vir uma lembrança de um compromisso que tu tem que cumprir, vai te vir uma lembrança de algo que tu tem que fazer, algo que tu esqueceu, algo que tu lembrou, enfim. Vão vir pensamentos aleatórios. Mas com uma clareza mental, com uma consciência do que tu tá fazendo, aquele pensamento vai vir, mas tu não vai te prender a ele. Nem eu digo, o pensamento ele vai ser um barquinho que vai passar ali na tua frente, mas tu só vai ver ele passar, tu não precisa entrar no barco e viajar nele, não. Tu vai ver os barquinhos com os pensamentos passando, mas tu não precisa entrar neles. E esse é um ensinamento, essa é uma habilidade que a meditação traz, que tu com certeza pode usar em vários momentos da tua vida. Quando te vierem muitos pensamentos aleatórios, negativos, que não vão te fazer bem, tu pode fazer esse mesmo movimento. Tu não precisa negar que eles existem. Tu vai deixar eles passando. Tu viu que ele passou, ok. Tchau, tchau, mas eu não vou entrar nesse pensamento. Vou seguir aqui com consciência, com clareza mental do que eu estou buscando. Então, essa clareza mental, ela também é fundamental, tanto para a prática profissional, como também na hora dos estudos. E aqui eu vou te contar uma historinha que ela é comum, um pouco conhecida assim no contexto budista. Eu aprendi, ouvi essa historinha no contexto budista e acho que ela é bem ilustrativa, né? A historinha é o seguinte: existia um mestre budista, um monge, né? E ele
chegou um dia nesse mosteiro, nesse centro budista do monge, um candidato a seguidor desse monge, um candidato a discípulo desse monge. E aí o monge convidou então ele para sentar, para eles conversarem, para ver, né, se esse possível candidato a discípulo, ele poderia realmente vir a ser um discípulo, né, e receber os ensinamentos. E aí ele convidou então esse rapaz para sentar, para eles acertarem as coisas, conversarem, e o rapaz, o candidato a discípulo, falava, não parava de falar. Não parava um minuto de falar. E cada vez que o monge ele tentava falar alguma coisa, o rapaz nem se dava conta. Seguia conversando. O monge tentava ali fazer alguma intervenção, comentando alguma coisa. Não conseguia falar de tanto que o candidato a seguidor, então, dos ensinamentos do monge falava. Aí, num espacinho assim que o monge conseguiu falar, ele perguntou: você vai querer tomar um chá comigo? Posso servir um chá? E aí o rapaz falou: sim, pode servir, eu tomo sim. E aí seguiu falando. E aí o monge pegou então o pires, colocou a caneca em cima, ouvindo tudo que o candidato tinha para falar. Colocava ali o pires, colocou a xícara em cima, pegou o bule e começou a servir. E o rapaz falando, não parava um minuto de falar. E aí, então, o monge começou a colocar o chá dentro da xícara, foi virando chá, até que a xícara encheu inteira, completamente. O chá transbordou da xícara e caiu no pires. O chá transbordou do pires e caiu no chão. E nessa hora, só nessa hora, que o candidato a discípulo do mestre parou de falar e disse: mestre, você não está vendo? Você não percebeu que o chá derramou completamente? Tem que parar de botar chá. E aí o mestre parou de botar chá e falou: pois é. Então agora eu vou te falar. É exatamente assim que está a tua mente. Você está tão cheio, tão completo, tão recheado, que você não consegue parar. Você não tem o que ser complementado, ajudado, ensinado, porque você já está cheio, assim como essa xícara. E assim como essa xícara, ela transbordou sem parar, assim você está transbordando de ideias, de palavras, de teorias, de conversas, sem parar também. E aí, o ensinamento que essa historinha aí budista traz é que quando a gente vai aprender alguma coisa com alguém, seja num contexto de estudo, seja num contexto até de trabalho, vai aprender alguma coisa nova no trabalho, é muito importante que a gente vá sem estar cheio, a gente vá aberto para o aprendizado, com a mente clara, com a mente tranquila, com possibilidade realmente da gente se nutrir nesses ensinamentos. Então, essa é uma outra dica que eu quero te dar, que a meditação pode sim contribuir, que tu veja os ensinamentos e prepare a tua mente para receber esses ensinamentos. Então, minha dica também é isso, a meditação ela pode te ajudar enormemente.
abrindo espaço mental, clareza mental, para que tu possa então receber ensinamentos, receber aprendizados, ir aberto para receber tudo isso. Então, passadas essas historinhas passadas, esses contextos, esses comentários, eu vou te passar então algumas orientações sobre a prática da meditação. Então, assim, existem vários tipos de meditações. Existem meditações que tu pode fazer em silêncio, botar uma musiquinha de natureza no fundo, um mantra, se tu gosta. Então, são várias as possibilidades. Existe também um outro tipo de meditação que é chamado da meditação mindfulness, que traduzindo a gente pode chamar de uma atenção plena. Então a atenção plena, ela é para além de tu te sentar para meditar, de tu, enfim, te concentrar e fechar ali um momentinho para fazer meditação. No mindfulness, o exercício que tu faz é trazer a concentração em tudo que tu faz na tua vida. É tu usar tudo na tua vida como um momento de meditação, como um momento de concentração. Todas as ações da tua vida, tu trazer concentração. Então isso também é super importante e é só com o treino, é só com a prática de tudo que tu fizer, tu estar completamente atenta ali aonde tu está. Tu não estar fazendo as coisas no automático, tu não está fazendo alguma coisa, mas com a cabeça em outro lugar, pensando no depois, pensando no antes. Não, tu procurar estar sempre atenta, única e exclusivamente no que tu está fazendo. E isso é muito importante para os estudos, para que tu tenha um aproveitamento muito melhor nos teus estudos, nas aulas, nos conteúdos que tu vai estudar, assim como também na tua própria prática profissional, como uma profissional da saúde. É indispensável uma atenção plena na melhor forma possível. Com certeza vai transformar o teu trabalho juntando todo o conhecimento técnico, conceitual, juntando todo esse conteúdo com uma ação de concentração, de foco. Tu com certeza vai te transformar numa profissional muito melhor, de um nível excepcional. Eu posso te garantir isso de todas as formas. A primeira coisa que eu te oriento é sempre manter as costas eretas. Então, sempre procure fazer meditação sentado com as costas retas. Se tu consegue ficar com as perninhas cruzadas ali como os meditantes fazem, ótimo, tu pode fazer dessa forma. Se tu tem dificuldade em manter essa posição, tu te senta então numa cadeira, não apoia as costas na cadeira. Então, se o encosto da cadeira tá aqui, tu deixa as tuas costas um pouquinho separada, tá? Não apoia, deixa as costas ali. E mantém sempre uma respiração constante, mantém uma respiração atenta à entrada e à saída de ar no teu corpo, tá? Então, essa é a minha principal dica para uma prática meditativa: manter as costas retas e a respiração sempre atenta também. Eu vou te passar agora um exercício respiratório, que é um exercício respiratório do yoga, que tu pode fazer antes de fazer a tua meditação ou em qualquer outro momento do dia. Tu também pode trazer essa prática respiratória para ti, tá bom? Então eu vou te passar 2 níveis desse exercício respiratório. Um é o nível mais simples, para quem nunca fez, começa nesse, e depois, se tu te sentir mais à vontade, tu pode então passar para um nível um pouquinho mais avançado que eu vou te explicar. O nome desse exercício respiratório do yoga se chama Kumbhakabandha. Eu também sou instrutora de yoga e é um exercício que eu acho bem bacana sempre para passar para vocês. Então eu vou te demonstrar como que é esse exercício. Então, estou com as costas retinhas. Deixa eu colocar aqui o cabelo para te ver. Então, tu vai trazer sempre a tua atenção
para a inspiração e para a exalação. E como que tu vai fazer isso? Tu vai inspirar, jogando o pescoço para trás, alongando todo o pescoço. E tu vai exalar, soltando o ar, aproximando o queixo em direção ao peito, tá bom? Então, o nível 1, o nível fácil dessa prática vai ser tu apenas trazer essa inspiração e essa exalação, tá? Então, o primeiro movimento que a gente vai fazer vai ser esse. Então, as costas retas, inspira, exala, respirações longas. Aqui tu tá alongando, inspira, soltou a cabeça atrás, exala, alonga a cervical. E aqui tu pode realmente sentir, trazer atenção, relaxando essa região. Esse exercício respiratório, ele acaba também servindo nesse sentido de tu também trabalhar essa região do pescoço, ombro, nuca, que na maioria das pessoas é muito tensa, então também te ajuda nesse sentido a trabalhar fisicamente essa região também. Então, nesse primeiro nível, só repetindo, inspirou, exalou, inspira, sempre o peito aberto, exala, e é sempre pelo nariz, tá? Então, tu vai sempre inspirar pelo nariz e exalar também pelo nariz. Quando a gente faz os exercícios respiratórios sempre inspirando pelo nariz, a gente oxigena o cérebro. Oxigenando o cérebro traz maior clareza mental, maior foco, maior concentração, discernimento na mente. Muito bem. O próximo nível, se depois tu quiser avançar um pouquinho mais, é colocar alguns tempos. O que isso significa? Significa que tu pode acrescentar algumas retenções, ou seja, a gente vai acrescentar uma contagem até 3 na inspiração, inspira, retém com ar contando até 3. Cada um tem a sua contagem no seu tempo, né? Então, eu não vou dizer 3 segundos, vou dizer uma contagem até 3. Então, faz uma contagem até 3, inspira, tranca o ar, conta até 3, exala, fica sem ar, contando até 3, inspira, conta até 3, trancando o ar, exala, tranca o ar. Ok? Vamos tentar então? Então, vamos lá. Então, inspirou. Então, essa é uma outra variação desse exercício respiratório que tu pode fazer. Inspira lenta e com consciência, trancou com ar, contou até 3, exala, ficou sem ar, conta até 3, sem ar, tá bom? Então, tu pode fazer esse exercício respiratório em qualquer momento do teu dia, não só quando for fazer a prática de meditação, mas antes da meditação vai te gerar mais benefícios ainda. Tu pode fazer com certeza também antes de estudar.
Claro que tu prepara também o teu ambiente para meditação, deixa uma luz mais baixinha. Eu sempre recomendo que a meditação ela seja feita com os olhos abertos, porque a gente pode ter uma tendência ali a dar um soninho, a dar uma cochilada, né? Então faz a meditação com os olhos abertos, não precisa ser abertos, mas olhando na linha do horizonte, semicerrados, já é o suficiente. Então, mantenha os olhos abertos e te concentra. Se tu gosta de um incenso, se tu gosta de uma aromaterapia, de um óleo essencial, tu pode utilizar principalmente os aromas de alecrim e lavanda, tanto para fazer meditação como também tu colocar esses cheirinhos então durante os teus estudos. Eles agem no campo mental, trazendo foco, trazendo concentração, potencializando então a tua mente para estar atenta e aberta para esse tipo de trabalho, esse tipo de concentração. Então, meus amores, gratidão por estarmos juntos nesse momento falando de meditação. Um grande beijo e boa prática!